Para a gente atender os pedidos de muitos inscritos aqui do canal, finalmente então fizemos o nosso vídeo de MPLS em equipamentos Huawei. No vídeo de hoje vamos demonstrar como que você vai configurar uma Layer 2 VPN em equipamentos Huawei e também fazer algumas verificações em cima da topologia que vamos demonstrar. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu já queria pedir encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Não se esquece que a gente tem também nossas comunidades no Discord e no Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. E é claro, fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. A gente vai começar aqui apresentando a topologia que vamos ver no vídeo de hoje. Como vocês podem ver, é uma topologia que simula muito bem o ambiente de provedor de internet regional. A gente tem poucos roteadores aí no nosso backbone MPLS, mas a gente vai fazer umas configurações neles de modo que você também consiga escalar a sua rede também. E qual que é a ideia aqui do nosso lab de hoje? Através do backbone MPLS da nossa Morcego Telecom, que eu sei que você estava com saudade dela, a gente vai fazer a interligação de duas localidades. A localidade A, mais à esquerda aqui, com a localidade B, mais à direita aqui da nossa tela. E a gente vai fazer essa interligação entre localidade A e B através de uma Layer 2 VPN MPLS. Então a gente vai fazer um circuito L2 entre a localidade A e a localidade B, através do MPLS, e a gente vai demonstrar isso configurando em equipamentos Huawei. Existem diversas formas de você fazer essa entrega de circuitos MPLS. Você pode fazer, por exemplo, por uma Layer 3 VPN MPLS. Você também, pela Layer 2, como a gente mencionou, até dentro da Layer 2 VPN existem diversas formas de você fazer isso. Cada fabricante pode chamar de algum jeito. Por exemplo, a Cisco pode chamar de X-Connect, a Huawei chama de VPWS, a gente tem também circuitos VPLS, CCC, entre outros nomes que você pode encontrar nas mais diversas literaturas, dependendo do fabricante que você vai trabalhar. Como a gente está falando de equipamentos Huawei, a gente vai fazer em cima de um VPWS, que é uma forma da gente configurar uma Layer 2 VPN MPLS ponto a ponto, já que a gente precisa apenas interconectar essas duas filiais aqui. Na filial A, a gente colocou dois switches, um switch para OLT e um switch para cliente. Por quê? Como eu já tenho o nosso PE atendendo essa localidade, eu posso ter meus assinantes PPPoE, que são nossos assinantes finais. Como também eu já tenho essa infraestrutura passada, eu posso fornecer serviço de transporte para empresas que querem utilizá-lo. Por exemplo, isso daqui é um bairro A da sua cidade e esse aqui é um bairro B da sua cidade. E você tem uma loja, uma farmácia que você quer interconectar entre o bairro A e o bairro B. Você pode vender esse serviço para o seu cliente. Você já tem a infraestrutura pronta, basta então fornecer esse serviço e ganhar dinheiro em cima dele. Então essa interligação, embora ela seja Layer 2, vale ressaltar que ela também pode fazer através da Layer 3 VPN, mas não é o intuito do vídeo de hoje. Então a gente vai demonstrar essa configuração aqui para fazer atendimento do lado A aqui aos nossos clientes PPPoE, como também empresas desse bairro que a gente vai atender na localidade A. Então os clientes A vai ter um CE01A aqui e um CE02B. Então a gente vai fazer interligação. Deixa eu tirar um print aqui da nossa tela para mostrar. Então a gente vai fazer uma interligação via Layer 2 VPN entre o CEA e o CEB. É como se eles tivessem um cabo diretamente conectado entre eles. Mas, como a gente pode ver na topologia, existem diversos equipamentos. E com o MPLS a gente consegue fornecer esse tipo de serviço. Isso é uma das grandes vantagens do MPLS aí em relação a outros protocolos. E aproveitando que a gente tem essa infra, como a gente falou, a gente também vai atender os nossos clientes PPPoE para concentrar aqui no nosso BRAIS ou concentrador PPPoE. Então nossos clientes PPPoE vão conectar aqui no nosso BRAIS e sair para a internet aqui
normalmente dentro da sua empresa. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de topologia, eu geralmente prefiro colocar aqui o BIRAIS na ponta ou o mais próximo possível do cliente, e aqui a gente fecha o L2 da mesma forma com um roteador de bordo, um roteador de agregação, algo nesse sentido. Mas é claro também que dessa forma que a gente está mostrando aqui não está errado. Às vezes o dono do provedor quer concentrar tudo aqui na matriz dele ou de alguma forma, porque ele tem uma abordagem um pouco melhor. Eu não gosto tanto, porém vocês têm que saber que existe. Então a ideia do nosso laboratório é fazer essa configuração de Layer 2 VPN em MPLS em roteadores Huawei, e a gente vai fazer isso de duas formas. A primeira forma é a gente dedicando uma porta exclusiva para esse tipo de conexão. Então, por exemplo, aqui, caso eu não tenha um concentrador BIRAIS aqui na ponta da localidade A, e eu vou ter uma OLT que vai passar diversas VLANs ali, então geralmente para atender esses casos eu gosto de dedicar uma porta exclusiva apenas para fazer esse atendimento. Aí essa porta exclusiva conecta no switch, ali no switch a gente deriva as VLANs. Ou mesmo você quer dedicar uma porta para algum cliente mais premium seu, que está previsto ali no projeto, você dedicar uma porta exclusiva do seu MPLS para ele. Então essa forma de configuração é dedicar uma porta exclusiva para essa conexão, e significa que tudo que eu colocar aqui dentro, independente da VLAN que eu colocar aqui dentro, vai sair nessa outra porta exclusiva aqui na outra ponta. Então se eu passar VLAN 10, 20, 30 aqui nessa ponta, esse fluxo vai passar aqui transparentemente através do VPWS até chegar aqui no nosso concentrador. Isso é um cenário que a gente pode pegar principalmente para clientes fibra. A gente tem as nossas OLTs aqui no acesso, e aqui os nossos clientes PPPoE vão passar via Layer 2 até o concentrador que está na nossa matriz. E para a gente não ficar configurando VLAN por VLAN, aqui liberando porta por porta, a gente libera uma porta exclusiva para ele e permite a passagem de qualquer VLAN. A gente tem também um outro cenário que vai representar aqui para os nossos clientes, onde ao invés de eu dedicar uma porta exclusiva para ele, eu vou dedicar uma VLAN exclusiva para ele. Então, por exemplo, entre a conexão aqui do CE01A com o CE02B, ao invés de a gente dedicar uma porta igual a gente fez aqui embaixo, a gente vai dedicar uma VLAN, por exemplo, a VLAN 10 para ele, e aqui a gente vai estender essa VLAN 10 até a porta do CE0A e a estender essa VLAN 10 aqui até a porta do CE02B, até porque porta geralmente ela é muito cara. Imagina a gente tem que dedicar uma porta para cada cliente que vai entrar dentro da nossa rede. Esse camarada aqui ele teria que ser um switch de 48 portas, 50 e tantas portas. Então isso não é tão escalável. Então, como o custo de porta é muito alto, a gente dedica aqui uma VLAN, por exemplo, a VLAN 10 para ele. Se aparecer outro cliente aqui, a gente dedica uma VLAN 11, se aparecer outra, a gente dedica uma VLAN 12. Eu posso também interconectar outros roteadores meus internos ou serviços internos aqui através dessa rede MPLS, sem a necessidade de dedicar uma porta exclusiva para ele. Então a gente vai demonstrar aqui como que você configura esse Layer 2 VPN MPLS dedicando uma porta exclusiva, como também dedicando apenas uma VLAN para os seus clientes. Então, sem mais delongas, bora para a configuração. As configurações que a gente vai fazer no nosso laboratório de hoje, ela basicamente se consiste em 4 etapas. Primeiro vai ser a configuração do endereçamento IP nas interfaces dos nossos equipamentos. A gente pode ver aqui no nosso backbone MPLS que, por exemplo, entre o PE1 e o LSR1, a gente tem a rede 10.0.0/30, onde o ponto 1 está no PE1 e o ponto 2 lá no SRL1. Já entre o SLR2 e o PE1, a gente tem a rede 10.10.4, onde o 5 está no PE1 e o 6 aqui no LSR2. Então a ideia é primeiramente configurar o endereçamento IP nas nossas interfaces, que é a primeira etapa. Depois a gente vai habilitar o OSPF dentro do nosso backbone MPLS, conforme a gente fez nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Então essas primeiras partes eu vou passar um pouquinho mais batido.
E por fim a gente vai começar a configuração do MPLS propriamente dito, que é a habilitação do MPLS nos roteadores, depois subir o protocolo LDP em cima deles e por fim criar a nosso VPWS ou Layer 2 VPN pela nossa rede MPLS para poder interconectar a nossa localidade A com a nossa localidade B. Então eu vou acessar aqui o PE1 para a gente começar as configurações nele. Vocês podem notar junto comigo que o nosso PE1 ele não tem configuração nenhuma. Deixa eu só esticar um pouquinho essa topologia aqui e ajustar nossa janela. Como vocês podem ver, o PE1 ele não tem nenhuma configuração, nem o hostname ele está configurado, então a gente vai começar as configs dele agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, colocar um hostname de acordo com a topologia. Então vou botar o PE01 aqui. Vou começar configurando as interfaces giga00 do nosso PE1. Se a gente olhar na topologia, giga00 está dentro da rede 10.00. Alguma coisa que é a ponto 1/30. A barra 30 vai ser a ponta, aqui na nossa ponta vai ser o ponto 1/30 e na ponta do LSR1 vai ser o ponto 2/30. Agora a gente pode configurar uma descrição, caso você queira padronizar suas configurações aí, eu vou colocar uma descrição de PE01 para LSR1. Como a gente vai habilitar o SPF dentro da nossa rede, eu já vou deixar configurado aqui as configurações de Network Point-to-Point. Embora o MPLS ele não esteja operacional ainda, porque a gente vai configurar depois, para eu não precisar de entrar na interface aqui novamente, eu já vou deixar o Network Point-to-Point configurado. Eu poderia configurar o SPF pela interface do nosso roteador também. Porém, não vai ser esse o caso que a gente vai demonstrar hoje. Para finalizar, uma outra preocupação que a gente tem que ter quando estamos falando do MPLS é o MTU. A gente sempre recomenda colocar o máximo de MTU permitido pelo seu equipamento. Então, vou botar aqui, ó, MTU, se a gente der uma interrogação, o máximo permitido pelo equipamento da imagem que a gente tem aqui é 9202. É claro que se você tiver um backbone de MPLS mais misto, ou seja, com outros vendors, outros fabricantes, é sempre recomendado você colocar um MTU único dentro da sua rede. Então, por exemplo, hoje a gente está operando com um MTU de 9202. Se no futuro eu colocar mais um equipamento que não suporte 9000, mas sim, sei lá, 10.000, por exemplo, se eu colocar 10.000 nesse novo equipamento, a gente vai criar um efeito cone, porque vai ter partes da rede que vão permitir o MTU menor e outras partes vão permitir maiores. Então, dependendo do sentido do fluxo, você gera um efeito cone que também gera fragmentação e retransmissão. Então, sempre a gente recomenda colocar o máximo do equipamento, porém, você tem que manter um MTU padrão dentro da sua rede. Então, preste bem atenção nesses pontos. Se eu dar um display dentro dessa interface, a gente consegue ver as configurações que vimos até agora. Primeiro eu coloquei um endereço IP, depois uma descrição, coloquei um MTU e já adiantei as configurações de MPLS. Vamos partir agora para as configurações da giga001 do nosso PE1. Então, interface giga001. Vamos botar o endereço IP 10.0.0.5, como vocês veem aqui na topologia. Então, nosso endereço IP já está configurado. Vamos colocar uma descrição para a nossa interface, que vai do PE1 para o LSR2. Vamos botar um SPF com type P2P e vamos ajustar o MTU. Eu vou adiantar aqui as configs de OSPF na interface pelo seguinte fato. Se a gente não modificar o custo das nossas interfaces do OSPF, então o OSPF vai balancear aqui dentro da nossa rede de backbone. Por questão de design, eu quero forçar que a comunicação aqui ela passe pelo circuito de cima e não seja balanceada nesse caso. Isso é porque eu quero, a rede minha eu faço do jeito que eu quiser, mas você pode deixar sem alterar esse parâmetro. Então, nesse circuito entre o PE1 e o LSR2, eu vou botar um custo de 10. Porque se a gente olhar os custos das interfaces aqui,
Por padrão, elas têm um custo de 1, né, já que são interfaces Giga. Como esse caso aqui eu quero que apenas passe por cima o caminho principal a primeiro momento, eu vou botar ela aqui com um custo de 10. Você poderia fazer isso de outras formas, como o MPLS-TE, mas não vai ser o caso aqui. Então eu vou colocar o SPF Cost de 10 na interface Giga 001 do nosso PE1, novamente para forçar o pacote passar por cima. Então se a gente dá um display this aqui, a gente configurou o endereço IP, a descrição, MTU, custo e network point to point. Em relação às interfaces do nosso backbone MPLS, percebam que as únicas interfaces que pertencem ao nosso backbone MPLS é a Giga 00 e a Giga 001. Então, para a gente montar o nosso backbone, em primeiro momento, a gente precisava de configurar esses endereços IP. Para completar a nossa configuração, e vocês vão entender por que depois, eu vou criar também uma interface loopback. E dentro dessa interface loopback, eu vou colocar o endereço IP 10.255.01/32. Se vocês olharem nossa topologia aqui do lado, vocês vão ver que esse é o endereço IP que eu coloquei na nossa loopback. E também, se vocês lembrarem da nossa aula de OSPF, que eu vou deixar aqui no card para vocês, vocês vão lembrar que a gente geralmente associa o endereço IP da loopback ao router ID do OSPF. Isso facilita bastante a gerência, o entendimento do troubleshoot, a análise, todo esse tipo de coisa a gente ganha fazendo esse tipo de padronização. Então, em relação aos endereçamentos IPs, a gente já finalizou. Por exemplo, já podemos ver aqui pelo comando display IP interface brief que os nossos endereços na Giga 00 ok, Giga 001 ok e na loopback ok. Para a gente já aproveitar que estamos configurando o nosso PE1, eu vou já habilitar o nosso OSPF. Como eu já tenho uma colinha aqui do lado, eu simplesmente vou copiar e vou colar a configuração. Então eu vou dar um kit aqui e vou dar um display desse para você acompanhar comigo o que eu fiz. Nossa configuração de OSPF está bastante simples. Eu apenas setei o router ID de 10.255.01, que é uma boa prática a gente fazer isso, e coloquei todas as nossas redes 10 dentro do OSPF na área 0, assim como vocês podem ver aqui. Então nossos endereços IPs estão configurados no PE1, a gente já configurou o OSPF, então eu vou dar um kit aqui e vou dar um save nessa config, apenas para a gente poder, caso tenha algum problema no roteador, depois disso a gente não ter que fazer tudo de novo. Do ponto de vista do PE1, a gente já finalizou. Vamos partir agora para o LSR1 e fazer as mesmas configurações de endereçamento IP, OSPF, para a gente já ter uma relação de neighbor aqui entre esses dois roteadores. Então bora lá. Agora eu já estou com o LSR1 aberto aqui e assim como no PE1, a gente não configurou nenhuma coisa nele aqui. Vou primeiro então botar um hostname para o nosso LSR01. Já botei aqui o LSR01 nele. E assim como a gente fez lá para o PE1, bora configurar as interfaces. Primeiro a Giga 00. Na Giga 00 do LSR1 vou botar a faixa de 10.0.0.2/30. Vamos lançar uma descrição para indicar que é entre o LSR1 e o PE1. A gente seta agora o MTU e por fim a gente coloca nossa interface OSPF Network Point to Point. Então, no display disso a gente já consegue ver as configs que fizemos na Giga 001. A gente fez aqui na Giga 00. Então, bora lá repetir as mesmas configs, só que na Giga 001, né? Então vou pegar aqui a minha colinha da Giga 001 e vou colar aqui para adiantar nosso tempo do vídeo. Na Giga 001, assim como eu fiz na 00, botei um hostname, botei uma descrição, botei endereço IP, MTU e Network Point to Point. Finalizamos aqui as interfaces do nosso backbone MPLS. Resta agora adicionar uma loopback e por fim o nosso OSPF propriamente dito. Então, dentro do OSPF do LSR1, eu botei o router ID como 10.255.03. Coloquei os endereços IPs nas nossas interfaces, como vocês podem ver, através do output
do nosso Display IP Interface Brief, 10002 na 001, na 000 e o ponto 9 na 001 e o 10.25503 na Loopback. Como a gente já configurou tantas interfaces como o OSPF, é esperado que a gente já tenha um Neighbor OSPF estabelecido entre o LSR1 e o PE1. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem uma relação de Neighbor entre esses dois roteadores, do ponto de vista do LSR1 pela giga 00, e o status a gente já encontra como full. Ou seja, ambos roteadores já conseguem trocar informações de LSDB ou seus bancos de dados entre si. Tanto que se a gente der um display OSPF LSDB, vocês já podem ver aqui que a gente já tem dois roteadores dentro da nossa topologia OSPF. E por que a gente tem apenas dois roteadores? É claro, porque a gente não configura nada no LSR2 ainda, nem no PE2. Então no LSR1 eu vou dar um save, e agora a gente vai lá para o LSR2. Assim como nos outros roteadores, a gente não tem nenhuma config ainda no LSR2, e assim também como a gente fez neles, a gente define primeiro o nosso hostname. LSR2 ou Label Switch Router 2, a gente já vai começando configurando as interfaces giga 00 e giga 001. Então vou copiar e colar aqui. Como vocês podem ver pelo comando Display IP Interface Brief, na 000 eu coloquei o 10.0013, assim como indica a nossa topologia aqui, que é a interface entre o LSR2 e o PE2, e na 001 eu já botei o 10.006, assim também como manda a nossa topologia. A gente pode fazer um ping em ambas as pontas, por exemplo, pela giga 001 eu vou pingar o ponto 5, que é o PE1, então vou dar um Enter aqui, vocês podem ver que eu já tenho a comunicação feita com sucesso. E agora eu vou pingar lá o 002, mas vocês sabem que não vai funcionar, ó, 10.0014. Por que não vai funcionar? É claro, porque eu não configurei nada nele ainda. Então nas nossas interfaces giga 00 e 001 estão ok. Resta agora a gente habilitar a nossa Loopback, que vai ter o endereço IP 10.25502, e por fim o nosso OSPF. Dentro do OSPF aqui da 002, a gente tem o Router ID 02, indicando também a rede 10.008 para dentro da topologia do OSPF. A única ressalva que a gente tem que fazer aqui no LSR2 é que, assim como a gente fez lá no PE1 na giga 001, aqui na giga 001 do LSR2, a gente também configurou o custo de 10. Então, se a gente dá um display OSPF Peer Brief, a gente já vê que a gente tem uma relação de neighbor estabelecida lá com o roteador PE1. Já vemos aqui o status de full. E se a gente dá uma olhadinha na tabela de roteamento dele, vocês vão ver aqui junto comigo, ó, que o custo para se chegar lá no roteador 1, a 10.25501, é um custo de 10, indicando que a nossa configuração de custo está funcionando perfeitamente. A gente valida isso, ó, até mesmo para chegar em 10.25503, porque do ponto de vista do LSR2 para chegar no LSR1, que é o 03, a gente tem um custo de 11. Por quê? Porque entre o PE1 e o LSR2 a gente tem um custo de 10, e aqui logo em seguida a gente vai ter um custo de 1. Então 10 mais 1, a gente chega lá em 11. Agora que a gente já configurou tantas interfaces quanto o ASPF no LSR2, já validamos as relações de neighbors, vamos dar um save aqui no LSR2 e bora lá para o PE2 para a gente finalizar nossas configs de OSPF. Aqui dentro do roteador PE2 a gente vai botar um hostname nele, então systemname PE2. Vamos começar configurando a giga 00 e a 001, então vou simplesmente copiar e colar aqui na minha colinha. Na giga 00 a gente configurou o endereço IP 10.0014. Se você lembrar do último ping que a gente fez no LSR2, o 14 não estava pingando. Então se a gente vir aqui e pingar o 13, provavelmente a gente já tem conexão do PE2 com o LSR2. Da mesma forma que se eu pingar o 9, que é justamente o LSR1,
eu também tenho que ter conexão. Então nossos endereços IP estão configurados da mesma forma. Lembrando que para todas as interfaces do nosso backbone MPLS, a gente setou o MTU de 9202 e setamos também o Network Type Point-to-Point. Restando agora a gente configurar no PE2 apenas a Loopback e o OSPF. Então a Loopback a gente botou dentro do 10.255.04, a mesma coisa no Router ID do nosso OSPF. Então Display Current Configuration OSPF. Vocês podem notar junto comigo que as configurações de OSPF são relativamente muito simples. E agora a gente pode validar se a gente tem as adjacências OSPF do ponto de vista do PE2, tanto com o LSR1 quanto com o LSR2. Então, Display OSPF Peer Brief. A gente já pode confirmar aqui ó, que temos um total de 2 peers, ou 2 neighbors OSPF, e ambos os neighbors eles estão em status de full, ou seja, os roteadores podem trocar informações de bancos de dados entre si. E a gente também vê aqui ó, pela giga 00 e pela giga 001. Então, do ponto de vista do PE2, o ASPF está funcionando perfeitamente. Se a gente dá uma olhadinha na sua tabela de roteamento para o ASPF, a gente já confirma que, do ponto de vista do PE2, a gente já aprendeu sobre a loopback do PE1, que é a 10.255.01. A gente aprendeu da loopback do LSR2, que é a 10.255.02. E a ponto 3, que é do LSR1. Então, provavelmente, se a gente analisar do ponto de vista do PE1, se a gente abrir aqui o PE1, a gente já vai poder ver também a tabela de roteamento dele, de modo que ele esteja aprendendo sobre todos os outros roteadores da topologia. 10.255.02 LSR2, o 3 o LSR1 e o 4 o próprio PE02. Agora que a gente já finalizou as configs, eu vou voltar no PE02 e vou dar um Save Configuration nele, de modo que se acontecer algum problema a gente não precisa mais de fazer tudo de novo. Em relação às configurações de OSPF, a gente já finalizou. Então, ou seja, a gente já criou o roteamento interno do nosso backbone. Basta agora a gente iniciar as configurações de MPLS propriamente dito, que é basicamente implementar o MPLS nos nossos roteadores, habilitar o serviço neles e também habilitar um protocolo de distribuição de labels, que é o LDP, de modo que através do LDP os nossos equipamentos consigam trocar informações de labels entre si. Então eu vou começar as configurações de MPLS aqui, lá no PE1 novamente. Bora lá. Dentro aqui do PE1, com as configurações de OSPF já prontas, a gente já pode partir para o MPLS. Em roteadores Huawei, a primeira função que a gente tem que habilitar do MPLS é definir um LSR-ID, ou um identificador do LSR. Lembrando que o LSR ele é um Label Switch Router, é como a gente fala do MPLS, é como a gente fala de roteadores que rodam o MPLS, conforme a gente falou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Então primeiro a gente define o LSR-ID. Quem que vai ser o nosso identificador Quem que vai ser o nosso identificador desse roteador? É importante que a gente tenha identificadores únicos dentro da nossa rede MPLS, assim como o Router ID. São identificadores únicos que como se fosse um CPF dos nossos equipamentos habilitados com o protocolo. E assim como a gente faz para o SPF, a gente pega lá o endereço IP da Loopback e associa ele ao Router ID, a gente vai fazer aqui no LSR ID. A gente vai pegar o endereço IP da Loopback e colocar dentro do LSR ID. O endereço IP de Loopback do nosso PE1 é 10.255.01. Então é esse endereço que eu vou colocar aqui. Ó. A gente pode confirmar esse endereço através do Display IP Interface Brief. Então, ó, Loopback 0, 10.255.01, e é justamente esse endereço que eu coloquei como LSR-ID. Definido o nosso LSR-ID, a gente pode habilitar o protocolo MPLS propriamente dito na caixa. Então, para a gente ativar ele, a gente digita simplesmente MPLS e Enter. E olha só o que ele já mostra para a gente, ó, Info.
MPLS Starting, ou seja, o MPLS já está iniciando aí no nosso equipamento PE01. Definido o LSRID, habilitado o MPLS, a gente vai precisar de habilitar agora o protocolo de distribuição de labels, que é o LDP. Então, MPLS LDP, ele já habilita o LDP na caixa para a gente. Eu vou dar um kit aqui. E por fim, a gente precisa habilitar as interfaces que vão rodar o MPLS. Por exemplo, a gente tem o nosso backbone MPLS aqui, onde a gente vê que as conexões entre os roteadores que vão ser habilitados no MPLS, elas estão pelo menos pela giga 00 e pela giga 001. Então eu tenho que entrar dentro dessas interfaces dos nossos equipamentos e habilitar o MPLS nela e também o LDP em cima delas. Já as interfaces que estão fora do nosso backbone MPLS, quem que são essas interfaces? Se a gente pegar aqui no nosso print, essas interfaces que estão fora do backbone MPLS é a giga 004 e a 005. Então, essas interfaces aqui não pertencem ao backbone, então a gente não habilita o MPLS nelas. A gente habilita o MPLS propriamente dito aqui ó, na giga 00 e na 001, para indicar para o nosso roteador que ele vai fazer a comutação por labels através dessas interfaces. Então a gente entra aqui primeiro na giga 00 do PE1 e faz um MPLS, habilitando o MPLS nela, e depois um MPLS LDP, também habilitando o LDP em cima dessa interface. Outra boa prática, é sempre bom a gente colocar aqui, é fazer o sincronismo do SPF com o LDP do MPLS. Então a convergência ela vai ficar mais rápida você colocando esses comandos aqui. Então eu vou dar um display this para a gente. A gente colocou apenas esses 3 comandos adicionais aqui na nossa configuração de MPLS, fora né, o LSRID, o MPLS e o MPLS LDP. Vou sair das interfaces aqui giga 00 e vou lá na giga 001 fazer a mesma coisa. Então eu simplesmente posso copiar e colar aqui. Habilito a SPF para fazer sincronismo com o LDP, habilito o MPLS e o LDP. Então vou dar um selecionar aqui ó, e vou simplesmente colar, puff, puff, puff. Basicamente, essas são as configurações de MPLS no nosso roteador. Se a gente dá um display curve aqui, e a gente vê que logo no início das configurações do Huawei, a gente fez essas configurações basicamente. Definimos LSRID, habilitamos MPLS, habilitamos LDP e depois habilitamos o MPLS nas interfaces dos nossos roteadores. Lembrando que somente nas interfaces que estão dentro do nosso backbone MPLS e não fora dele. Como a gente já finalizou essas primeiras partes de configuração do MPLS, lembrando que a gente não finalizou tudo ainda, eu vou dar um save para a gente garantir que enquanto a gente mexe nos outros roteadores não vai ter nenhuma alteração aqui. E bora lá para o LSR1 fazer essas mesmas configs de MPLS. Dentro do LSR1 vamos partir para as configs de MPLS também. Então, assim como a gente fez no PE1, primeiro a gente define um LSRID. O LSRID vai ser o endereço IP da nossa loopback. Para o LSR1 vai ser o 0.3, assim como a gente confirma no output do Display IP Interface Brief. Definido aqui nosso LSRID, a gente habilita o MPLS na nossa caixa. Então ele já mostra que já está startando o MPLS aqui. Habilitamos o LDP e por fim, assim como a gente fez no PE01, a gente tem que habilitar o MPLS aqui nas nossas interfaces que pertencem ao backbone MPLS. E assim como a gente fez para o PE01, a gente tem que colocar aqui ó, na giga 00 e 001 do LSR1. Então eu vou entrar dentro da interface giga 00 do LSR1, primeiro vou habilitar o MPLS, depois o LDP e por fim o sincronismo do ASPF com o LDP. Vou dar mais um display this aqui, como vocês podem ver. A gente somente adicionou esses 3 comandos novamente nos nossos roteadores. Bora lá então pela giga 001
e também habilitar o MPLS nela. Então vou sair aqui, interface Giga 001, vou simplesmente copiar e colar o que eu fiz na Giga 00. Então, finalizado aqui as configurações de MPLS no LSR1 no primeiro momento, vocês podem ver que as configurações do MPLS elas são relativamente muito simples. Para você botar para rodar o MPLS na sua rede não é tão difícil, e realmente não tem que ser difícil. Embora o MPLS ele te exija um pouco mais de bagagem para tocar um projeto dele ou mesmo operar com ele, a sua config em si ela é realmente muito simples. Para a gente dar uma visualização do que a gente fez, eu vou dar um display cur. E aqui no display cur a gente fez basicamente o que fizemos lá no roteador 1, que foi definir o LSR-ID, habilitar o MPLS, habilitar o LDP e habilitar as funções de MPLS nas interfaces dos roteadores. Então vocês começam a perceber aqui que a gente tem um padrão de configuração para os roteadores. Então, para a gente economizar tempo do vídeo, eu vou fazer um TXT aqui, ó, como vocês podem ver aqui na tela, de modo que a gente simplesmente vai alterando os parâmetros conforme necessários. Por quê? Todos os roteadores vão precisar definir o LSR-ID. Todos eles vão precisar de habilitar o MPLS, todos eles LDP. E se você olhar na nossa topologia, é claro que eu fiz isso propositalmente, todos eles estão interligados entre si pela Giga 00 e pela 001. Então, se a gente copiar esses comandos aqui em qualquer roteador, é claro, alterando apenas o LSR-ID, a gente vai adiantar bastante as nossas configs. Então, eu vou voltar aqui no LSR1, vou dar um save para a gente não perder as configs dele, e bora lá fazer as configurações para o LSR2. Aqui no LSR2, para a gente adiantar as configs, então eu simplesmente vou abrir meu TXT, vou alterar o LSR-ID dele para o endereço da nossa loopback. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui no display IP interface brief, dá um exclude UNA, a gente vai ver que tem o 10.255.02 aqui. Então, a gente já tem tudo configurado, eu simplesmente vou copiar e vou colar aqui no nosso LSR2. Então, copiei e colei. Finalizadas as configs de MPLS, eu vou dar um save aqui. Após salvar as configurações do LSR2, vamos dar umas conferidas em algumas coisas que a gente omitiu até agora. Como a gente já configurou o MPLS aqui no LSR2, a gente pode verificar, por exemplo, quais interfaces estão habilitadas com o MPLS. Então, Display, MPLS, Interface. Como vocês podem ver aqui no Output, eu tenho habilitado o MPLS no LSR2 tanto na 00 quanto na 001. Olha o MTU que a gente tem aqui, ó, efetivo MTU, 9202, assim como a gente configurou nas interfaces dos nossos equipamentos. Outro comando muito importante que você tem que ter em mente também é o Display MPLS LDP. Então, Display MPLS LDP. A gente pode ver primeiro as seções LDP estabelecidas. Reparem que pelo output do MPLS LDP Session, a gente vê que do ponto de vista do LSR2 já tem adjacência LDP com 10.255.01. E se vocês lembrarem, 10.255.01 é justamente o endereço de LSR-ID do nosso PE1. Aqui indica que está em status operacional, ou seja, nosso LSR2 com o PE1 já conseguem trocar informações de labels entre si. Você pode também dar uma olhada na adjacência que ele está formando. Ó. Reparem que ele mostra a adjacência, ó, Source Address como 10.255.05, que é justamente o endereço IP da interface do PE01, e olha o Peer ID, indicando o nosso LSR-ID que a gente configurou lá na outra ponta do PE1. Então aqui, do ponto de vista do LSR2, a primeiro momento a gente já está com tudo configurado, a gente já salvou as configs, bora dar uma ida lá no PE2 para finalizar essa primeira parte de implementação de habilitar MPLS, ativar a interface, subir LDP, para finalmente, por fim, a gente fechar o nosso circuito virtual aqui VPWS. Então, bora lá. Com o nosso PE aberto aqui, a gente vai simplesmente copiar e colar as configurações que a gente viu até agora. Então, primeiro habilitamos o LSR-ID
de acordo com o endereço da loopback do nosso equipamento. Então, no PE2, a gente tem um display P interface brief indicando que a loopback é a 10.25504, que é o que a gente colocou aqui, habilita MPLS, habilita LDP e coloca as configurações nas interfaces do MPLS. Então, vou dar um System View aqui e simplesmente vou colar nossas configurações. Como vocês podem ver, a gente já finalizou a config básica de MPLS em todos os roteadores agora. Eu vou apenas dar um save no nosso PE02. Com ele salvo, a gente pode também verificar os comandos de LTP e MPLS, assim como a gente fez lá no LSR2. Então, display MPLS interface, a gente consegue ver que a gente habilitou a Giga000 e a Giga001 dentro da rede MPLS. Então reparem que somente as interfaces que estão conectadas entre os nossos roteadores no MPLS é onde a gente habilita o MPLS propriamente dito. E a gente colocou o MTU de 9202, também confirmando as nossas configs até o momento. Se a gente dá uma olhada nas adjacências LDP, a gente pode ver aqui que a gente já tem duas adjacências formadas do ponto de vista do PE2. A primeira adjacência, Source Address 10.10.0013, que é justamente o endereço IP do LSR2, com o Peer ID 10.25502, ou LSRID dele. Já aqui embaixo, ó, o número 2 aqui, vem da 10.009, que é o nosso LSR1, com o Peer ID 10.25503. Outro comando importante também é o LDP Session, mostrando para a gente que a gente tem essas sessões que estão ativas já com esses dois roteadores. Então a gente finalizou aqui essas configurações básicas do MPLS. Então até o momento a gente configurou o endereço IP nas interfaces, subimos o SPF, ou seja, fizemos a base de roteamento do nosso backbone. Agora habilitamos o MPLS dentro dos nossos roteadores, habilitamos o LDP para eles poderem trocar os neighbors e a gente finalizou? Bom, é claro que não. A gente precisa agora fazer a tratativa do Virtual Private aqui, ou seja, desse circuito virtual, porque até agora a gente apenas preparou a base do MPLS e as funcionalidades que agora a gente consegue colocar dentro da nossa rede vão de acordo com a nossa necessidade. A necessidade do nosso laboratório era interligar aqui a localidade A com a localidade B. E a gente falou que ia fazer isso através de uma Layer 2 VPN no MPLS. Então a gente vai configurar agora esse circuito virtual entre o PE1 e o PE2. É claro que eu poderia também ter outros roteadores aqui rodando esses circuitos virtuais, mas para o nosso laboratório de hoje a gente só vai ter esses dois. Então eu vou criar um circuito virtual entre o PE1 e o PE2, de modo que a gente consiga habilitar esse circuito entre as duas localidades. E como que a gente vai fazer isso? Então eu vou voltar primeiro aqui no PE1, fazer as configurações nele e depois voltar no PE2 para a gente finalizar. Aqui no PE1 a gente vai começar essas configurações de Layer 2 VPN ou PWS, aí, dependendo do fabricante que você vai configurar, né? Então, para a gente configurar essa Layer 2 VPN, a gente tem que habilitar aqui primeiro a Layer 2 VPN no nosso PE1. Para a gente habilitar isso em roteadores RAW, a gente digita o comando MPLS Layer 2 VPN. Quando a gente faz isso, a gente está indicando para o nosso roteador aqui que a gente vai começar as configurações de VPWS. E também vale ressaltar que essa não é a única forma de fazer e existem outros tipos de circuitos virtuais que até o Howard pode te fornecer. E também, é claro, dependendo do fabricante, os comandos não vão ser os mesmos, é claro, mas basta você ir ajustando de acordo com a sintaxe dele. Porque o MPLS em si, ele basicamente depende desses fatores: endereçamento IP nas interfaces, OSPF, habilitar o MPLS, habilitar o LDP, e depois o circuito virtual, etc., vai depender de como que você está com o fabricante. Então a gente fechou aqui o L2 VPN. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui agora é estabelecer esse circuito virtual entre o PE1 e o PE2. Então esse circuito virtual é um MPLS LDP,
Remote Peer. Por que Remote Peer? Porque eles não estão diretamente conectados. Pense que você, sei lá, tem 200 roteadores aqui no meio dessa rede. Você consegue fazer esse Remote Peer para estabelecer esse circuito virtual entre os dois roteadores. E vai ser através desse circuito virtual que a gente vai transportar todas as informações aqui da localidade A lá para a localidade B. Então, se a gente dá um question mark aqui, uma interrogação, ele pede para a gente colocar uma string, ou seja, definir um nome para o nosso Remote Peer. No caso aqui do PE1, eu vou colocar ele aqui como Remote PE02. Então, só para indicar que é o nosso PE02. E vou dar um Enter. Ele já entra no modo de configuração aqui do Remote Peer LDP. E agora a gente basicamente faz a definição de quem é esse Remote Peer. Então, Remote IP, ele pergunta qual que é o endereço IP do seu Remote Neighbor aí. Então vai ser 10.255.04, que é justamente o endereço IP da loopback lá do nosso PE2. Então vou dar um kit aqui. A gente já configurou o L2VPN. Definimos o nosso Remote Peer dentro aqui das nossas conexões de LDP. Resta agora a gente fazer lá na ponta do PE2. Então eu vou acessar o PE2 aqui. E dentro do PE2 a gente basicamente faz as mesmas coisas, que é o que? Habilitar L2VPN, depois habilitar o LDP dentro do Remote Peer. A gente vai pedir um nome aqui, assim como fez lá no PE1. Então o nome que a gente vai colocar vai ser Remote-PE-01. E aqui dentro a gente define o endereço IP do Remote Address, que é o 10.255.01, que é o endereço IP da loopback do nosso PE1. Se a gente dá aqui agora um display MPLS LDP Session, olha que interessante. Onde antes a gente tinha apenas os neighbors 2 e 3 aqui, porque eram os neighbors adjacentes do PE02, agora a gente tem mais um neighbor LDP aqui com a seção estabelecida. E olha o endereço IP dele, 10.255.01, que é o PE1. Olha aqui o status está operacional, então agora nossos equipamentos também conseguem trocar informações de label entre si. Então, através dessa seção que a gente estabeleceu entre o PE1 e o PE2 LDP, a gente precisa agora literalmente configurar o circuito virtual propriamente dito. Então, aqui no PE1, eu vou voltar nele. Dentro do PE1 a gente pode fazer isso de duas formas e a gente vai mostrar as duas formas aqui no vídeo para você. E quais são elas? A primeira forma que a gente vai fazer aqui é essa interconexão de VPWS dedicando uma porta exclusiva. Deixa eu vir aqui no print, a gente vai tirar um print da topologia. Deixa eu tirar um print aqui da topologia para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então a gente já estabeleceu aqui uma seção LDP entre o PE1 e o PE2, e agora a gente precisa estabelecer o VPWS propriamente dito, estabelecer esse circuito virtual aí para interligar tanto a localidade A quanto a localidade B. Então aqui na interface Giga005 do PE1, eu vou dedicar uma porta exclusiva para essa conexão. Você poderia fazer isso para algum cliente que ele é mais premium seu, que ele paga um ticket maior, ou mesmo que no projeto que você fez já estava previsto você dedicar essa porta para ele. Mas aqui é muito comum a gente fazer isso, principalmente para a nossa rede interna. Vamos imaginar que nesse switch aqui embaixo, ele tem diversos clientes PPPoE conectados por fibra nas nossas OLTs. Então a gente vai passar muitas VLANs por esse switch. Então se a gente ficasse configurando VLAN por VLAN na nossa rede MPLS, aí pode ser uma tarefa um pouco mais trabalhosa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dedicar uma porta inteira só para essa conexão. E qualquer VLAN que passar aqui com sentido a uma entrada na Giga005, o nosso roteador vai passar isso pelo nosso circuito virtual
e entregar na Giga 005 no PE2. Então toda VLAN que passar aqui, essa VLAN ela tem que sair aqui. E para demonstrar isso, eu coloquei aqui um cliente PPPoE, é um microtik mesmo, só para exemplificar. E aqui na outra ponta eu coloquei um concentrador PPPoE, um BHAIS, também microtik. Então eu vou autenticar os nossos clientes PPPoE aqui, através, por exemplo, da VLAN 10, conforme a gente vai demonstrar. Então a gente vai mostrar a primeira configuração de Layer 2 VPN MPLS no Huawei, como que você dedicaria uma porta para esse tipo de conexão. E depois a gente vai mostrar um outro tipo de conexão pela Giga 004. Então vou voltar aqui no PE01 e a gente vai mostrar como que faz isso. Primeiro a gente definiu o L2 VPN e o Remote Peer. Então agora basta a gente entrar na interface Giga 005. Por que eu vou entrar na interface propriamente dita? Porque eu vou dedicar ela inteira. Se eu fosse, por exemplo, dedicar uma VLAN, eu não precisaria de configurar isso tudo na interface de forma global. Eu simplesmente iria e configuraria apenas a VLAN. Mas como nesse caso eu estou dedicando uma porta, eu vou vir aqui e vou configurar em cima da porta. A primeira coisa que você tem que fazer é o ajuste de MTU. Se os MTUs estiverem divergentes, é possível que essa seção aí desse túnel ela não seja estabelecida. Então é importante você ter isso em mente. Então a primeira coisa que você modifica, o MTU. E aqui, como sempre, como a gente está trabalhando com todos os equipamentos iguais, etc, etc, a gente vai apenas colocar o MTU máximo da rede, de 9200. Feito a configuração de MTU, vamos estabelecer o nosso circuito virtual. Então MPLS, se a gente dá um question mark aqui, a gente tem várias opções de MPLS. O que a gente vai usar vai ser o L2VC. Olha aqui, ó, Layer 2 VPN LDP Virtual Circuit Configuration. Então L2VC, se a gente dá um question mark de novo, a gente vai ver aqui o que ele pede. Ele pede um endereço IP. O endereço IP que a gente vai fechar esse circuito vai ser a loopback do nosso PE02, que é o 10.255.04. Então, configurado aqui, a gente pode ter um question mark IP, um identificador desse virtual circuit. A gente pode colocar qualquer identificador aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o identificador 1000, é um valor qualquer. Como a gente está dedicando uma porta apenas para esse virtual circuito, qualquer identificador que eu colocar aqui não vai fazer diferença, porque ele vai aceitar qualquer tag de VLAN que quiser passar por essa porta. Entretanto, quando a gente estiver falando aí do outro modo de configuração, vocês vão ver que tem umas peculiaridades a mais. Então vou dar Enter aqui e vou dar um display desse. Aqui ele fala pra gente, ó, o que a gente fez até agora. Simplesmente entramos na interface, configuramos o MTU, aí habilitamos o Virtual Circuit do ponto de vista do PE1 lá para o PE2. Então agora a gente vai dar um kit e vai lá no PE2 e vai fazer as mesmas configurações. Mas antes eu vou dar um save no PE1 aqui, só para a gente não precisar de fazer nenhuma configuração de novo, caso dê algum problema. Estou com o nosso PE2 aberto aqui e as configurações que a gente vai fazer são muito semelhantes. A gente já fez lá o L2 VPNs, definimos o Remote Peer. Resta agora entrar aqui na interface Giga 005 do PE2 e dedicar a nossa porta para esse tipo de configuração. Então vou vir aqui na interface Giga 005, a gente vai vir e definir o MTU de 9202 e vamos fechar o L2VC, o Virtual Circuit, com 10.255.01 e com o identificador 1000, como você pode ver aqui. Eu vou dar um Enter e provavelmente essas configurações já vão surtir efeito no nosso PE2. E agora a gente pode, por exemplo, verificar algumas coisas desse Virtual Circuit. Por exemplo, Display MPLS Layer 2 VC Brief. Essa informação aqui, como a gente pode ver, ó, ele mostra que ó, a gente tem já um circuito virtual
com 10.255.01 operacional. Você pode utilizar também um outro comando bastante utilizado, é o display MPLS L2VPN VPWS. Você pode dar uma olhadinha aqui e já ver que a gente tem um Virtual Circuit entre o nosso PE2 e o PE1, que indica aqui, ó, Virtual Circuit 10.255.01, o identificador que a gente criou, o status que ele está operacional, e a interface que a gente está fazendo esse tipo de conexão. Então eu estou basicamente aqui, galera, fechando uma conexão direta da Giga 005 com a Giga 005 lá do PE2. Para os nossos equipamentos que estão embaixo da interface, é como se eu tivesse um cabo diretamente conectado. Isso que é o mais legal do MPLS, né? E agora a gente pode dar, só para a gente finalizar aqui, dar um save nas configs do PE2, já que a gente já viu que está tudo funcionando perfeitamente. E vamos ver aqui como que a gente faria, por exemplo, as conexões no switch. Aqui no switch concentrador eu já deixei pronto, mas aqui na OLTA eu vou configurar junto com vocês para vocês verem como que vocês fariam no lab de vocês. Eu estou com o nosso switch aberto aqui para a gente fazer as configurações. Então, basicamente, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o switch aqui para taguear as VLANs na interface Giga 1/3, porque qualquer coisa que eu colocar na Giga 005 aqui, nosso PE1 vai transportar via MPLS lá para o PE2 e entregar na Giga 005 dele aqui. Então a ideia é que eu passe uma VLAN tagueada, no caso do nosso laboratório, uma VLAN 10. Por que VLAN 10? Porque eu quis, estou brincando. Porque aqui no nosso concentrador eu criei um PPPoE Concentrator aí na VLAN 10. E aqui eu vou colocar em modo Access para simular um roteador convencional, um TP-Link, né? Conectando no nosso concentrador PPPoE. Então aqui no switch eu vou criar a VLAN 10, vou taguear ela na Giga 1.3 e vou botar em modo Access no nosso cliente. Então é esperado que após eu configurar o nosso switch aqui, como o nosso MPLS já está pronto e o nosso BHAIS aqui na nossa ponta também já está pronto, é esperado que o nosso cliente se conecte ao nosso concentrador. Então bora lá fazer essas configurações. No switch aqui eu vou criar primeiro um hostname para ele, vou botar switch OLT-01, vou criar a VLAN 10, vou taguear a VLAN 10 na Giga 1.3, switch port trunk encapsulation .onKill, switch port mode trunk. Eu poderia aqui configurar um allow de VLAN, aí colocar apenas as VLANs que estão dentro da nossa OLT. Mas como é um laboratório, eu vou deixar tudo permitido aqui para não dificultar muito. Agora a gente vai configurar a Giga 00, que é do cliente PPPoE. Então, interface Giga 00. Só que antes de eu configurar ela, eu queria mostrar para vocês aqui o nosso concentrador, o BHAIS. Vou acessar ele aqui, ó. Como vocês podem ver, eu criei o nosso concentrador dentro da VLAN 10 aqui, conforme eu já tinha mencionado antes. Então, a partir do momento que eu apertar o Enter no nosso switch aqui de configuração, é esperado que a gente veja alguém conectando aqui no BHAIS. Então, eu vou jogar um pouquinho para o lado aqui e vou dar um Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10. Então, quando a gente clicar aqui no VLAN 10, em breve a gente já vai ter uma conexão PPPoE aqui. Vamos dar um Show MAC Address para ver como é que está acontecendo. Então, no MAC do switch a gente já vê que a Giga 1.3 já está recebendo o MAC, então do BHAIS para cá tá chegando. Se eu dar um Show MAC Address de novo, a gente vai ver se ele vai pegar mais um MAC, vamos aguardar mais um pouquinho. E se a gente dar mais um MAC novamente, olha lá, a gente recebeu na Giga 00, recebemos na Giga 1, então o L2 está fechado. E a gente confirma aqui, ó, que o nosso cliente 001 conseguiu se conectar no BHAIS. Então o que rolou aí nesse caso? Bom, a gente simulou o ambiente do nosso provedor da Morcego Telecom. A gente tem uma rede MPLS, que eu posso aproveitar essa rede MPLS para passar outros serviços que não sejam nosso cliente PPPoE, mas nesse caso aqui
eu peguei todos os meus clientes PPPoE, estou transportando as VLANs dele via MPLS através de uma VPN L2, estou entregando aqui na outra giga, então, ou seja, qualquer tag que eu jogar aqui na giga 001, ela vai sair lá do outro lado, e aí eu consigo autenticar os meus clientes PPPoE aqui no meu BRISE. Após a autenticação no BRISE, eles vão ter acesso à internet ou aos serviços internos da sua empresa. A gente pode até voltar aqui no BRISE, ó, e mostrar que ele está pingando, ó, perfeitamente lá a nossa ponta do outro lado. Então essa foi a primeira config de MPLS que a gente queria demonstrar. Vamos demonstrar agora como que você poderia fazer não dedicando uma porta exclusiva, mas sim VLANs. A gente utiliza bastante esse cenário aí para atender clientes que a gente possa atender dentro da região. Por exemplo, esse aqui é um bairro A e esse aqui é um bairro B. E às vezes tem um supermercado lá nesse bairro A e no supermercado B, que o dono do supermercado precisa interligar as duas filiais aí. Então você pode fornecer, ao invés de fornecer uma porta, porque porta de roteador geralmente é muito caro, você oferece uma VLAN para ele. Então você estende uma VLAN até o roteador dele, estende uma VLAN aqui até o roteador dele aqui e entrega esse Layer 2 para ele. Do ponto de vista do cliente, tudo que a gente está passando aqui, toda essa rede MPLS, ela é transparente. Então simplesmente você chega para o seu cliente e fala assim: cliente, eu consigo te entregar essa interconexão, porém eu vou te entregar na VLAN tal. Te atende? Aí ele pode falar se o equipamento dele suporta ou não VLAN. Se não suportar, você pode, por exemplo, estender a tag até aqui no switch, entregar em modo Access para ser transparente para o usuário, tanto faz. Mas a ideia aqui é que na configuração do nosso roteador, ao invés da gente dedicar a porta, a gente vai dedicar uma VLAN ou uma subinterface, aí, dependendo do contexto. Então a gente vai fechar aqui as nossas configs, vamos lá no PE1 novamente e configurar a giga 004. Depois dessas configurações a gente vai avançar um pouquinho nas verificações do MPLS. Estamos aqui no nosso PE1 novamente e aqui a gente vai configurar a nossa conexão para os nossos clientes corporativos. Então lembrando, aqui na giga 005 a gente dedicou uma porta. Já para os nossos clientes aqui na giga 004, a gente vai dedicar VLANs para ele, não essa porta exclusivamente. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar na porta física propriamente dita. Então a porta giga 004, a gente vai entrar nela fisicamente e a primeira configuração que a gente vai fazer é definir o MTU de 9202. Fechei aqui as configs na porta física do nosso equipamento e agora a gente vai configurar as VLANs para fazer as configurações de MPLS. Como eu estou aqui no roteador AR, eu vou ter que criar uma subinterface, mas se você tiver, por exemplo, em roteadores da série NE, um NE40, um NE8000, você já consegue associar isso em interfaces de VLAN. Então eu vou criar agora então uma subinterface da giga 004. Se eu dar aqui uma interrogação, um question mark, ele vai dar a opção para mim de criar uma subinterface. Então eu vou dar um ponto e vou colocar o número 10. Lembrando que esse número 10 aqui, ele não é o número da nossa VLAN, ele é o número da nossa subinterface. As configurações de Layer 2 que a gente faz em subinterface, elas são geralmente por .1Q ou encapsulation. Então, .1Q, termination, VID 10. Então, estou dizendo aqui em forma de configuração que dentro da subinterface 004.10, eu vou passar ali, vou aceitar ali frames que tenham sua tag de .1Q 10. E como que eu faço as configurações de MPLS? Ora, basicamente da mesma forma que a gente fez lá para a giga 005. Só que ao invés de eu associar essa interface, o Virtual Circuit, a uma interface física, eu estou associando a uma VLAN. Então eu vou vir aqui, ó, MPLS L2VC, e aqui a gente põe o endereço IP lá do nosso PE.02. Então 10.255.04. E aqui, ó, no nosso identificador do Virtual Circuit, aqui sim eu sempre gosto de associar
ao número de VLANs. Então eu estou entregando a VLAN 10, eu vou entregar aqui ao Virtual Circuit 10. Então eu vou dar um display this. Vocês podem ver que a gente já configurou aqui o .1Q e o nosso Virtual Circuit. Tá faltando também mais uma coisa, que é o que? O MTU. O MTU aqui para uma subinterface, você vai perceber que ele é um pouquinho menor do que para a interface física. Até porque quando a gente fala de subinterfaces ou uso de VLANs, a gente vai comer ali 4 bytes ali para poder fazer essa especificação do .1. Então por isso a gente vê 9198, que é 4 bytes a menos que 9202. Então 9198, vou dar um display disso novamente. E aqui a gente já finaliza nossas configurações para o nosso Custom Edge aqui, ó, nosso CE01A. Se eu tivesse outro cliente, eu poderia, por exemplo, associar dentro da 004, porém dentro de outra subinterface, por exemplo, VLAN 11. Eu criei a subinterface 11, MTU permanece o mesmo, né? O .1 aqui eu botaria 11, o Virtual Circuit 11 e todo o resto permaneceria o mesmo. E aí aqui, ao invés de eu estar entregando as portas para os nossos clientes, eu estou entregando apenas uma VLAN, porque aí eu pego essa VLAN, entronco ela aqui para o nosso switch, e o nosso switch pode entregar tanqueada lá para o nosso cliente, ou mesmo em modo de acesso, para ser transparente para ele, qualquer coisa nesse sentido. Mas a ideia é que dentro dessa subinterface eu somente aceite pacotes dentro da VLAN 10. Se eu quiser criar VLAN 11, só seguir a adequação que a gente está mostrando aqui. Vamos dar uma acessada então lá no PE02 e fazer as mesmas configs. Estou com o PE02 aberto aqui e assim como a gente fez lá no roteador do PE1, a gente entra na Giga 004, que é a interface física dele, associa o MTU o maior possível, como a gente falou, entra agora para criar uma subinterface, eu vou criar uma subinterface 10, o .1Q Termination 10, MTU 9198, que é o máximo permitido que a gente tem, e a gente vai fechar o circuito virtual com 10.255.0.1 dentro do identificador 10. Então, display this, como vocês podem ver aqui, as configurações são basicamente as mesmas que a gente teve lá no PE01. Por exemplo, se eu dar aqui, ó, colocar um lado do outro, ó, a gente definiu o MTU aqui, a gente definiu o MTU aqui, botemos as VLANs no .1Q aqui e fechamos o Virtual Circuit entre um e outro. É claro que os endereços IP dos virtuais circuitos vai ser diferente, até porque são roteadores diferentes. E agora a gente pode dar uma olhada aqui também como que está essa conexão entre esses dois equipamentos. Então, display MPLS, a gente pode ver aqui pelo L2VC Brief. E ele mostra aqui pra gente, ó, que a gente tem dois circuitos virtuais nesse caso. Um circuito pela Giga 005, também fechando com o Destination 10.255.0.4, com status operacional, que foi aquele caso que a gente dedicou uma porta para nossas clientes aqui. E o outro circuito aqui embaixo, ó, que eu tenho, ó, o 004.10, ó, o cliente interface. Então, ó, VC Type, eu estou dedicando, ó, uma VLAN para o nosso camaradinha lá, que também está com status operacional. Outro comando que a gente pode dar também é o L2VPN VPWS. A gente vai ver aqui de forma mais sumarizada como que tá as configurações. Ó. O Virtual Circuit é estabelecido pela 005, que a gente mostrou antes, como também pela 004.10. Aqui está os Virtual Circuits, os identificadores que a gente tem, os estados indicando que estão operacionais. Resta então a gente dar um save aqui no PE01, já que a gente já finalizou as configs dele. Vamos dar um save aqui no PE02, que a gente também finalizou as configs nele. Vocês viram que as configs são bastante básicas. Vocês viram também como que a gente entrega uma porta dedicada para o cliente, ou mesmo entrega uma VLAN específica para o cliente. Agora, bora então dar uma verificada se o nosso circuito virtual está funcionando, ou seja, se o CE01A consegue falar com o CE
02B aqui, que está na outra ponta. E após essa verificação, se o nosso circuito estiver ok, vamos dar uma olhada no nosso backbone MPLS do ponto de vista do protocolo. Se a gente acessar aqui o CE01, que eu vou deixar aberto aqui no lado esquerdo, e o CE02, que eu vou deixar aqui no lado direito, a gente pode ver se o nosso circuito MPLS vai funcionar. Vou dar um show IP interface brief nele aqui. Eu coloquei o endereço IP na giga 00.10, ou seja, eu criei uma subinterface. Vocês podem ver aqui que também foi tagueada na VLAN 10 e coloquei o IP dela 100.64.01/30. Na outra ponta lá do CE02 eu coloquei o 100.64.02 da mesma forma. Então, se eu fazer um ping de 100.64.01 para 100.64.02, é esperado que a gente tenha sucesso nessa comunicação, indicando aqui que o nosso circuito MPLS está funcionando perfeitamente. Então a gente já matou aqui tanto as formas de configuração de uma porta dedicada, como também de uma VLAN. Bora agora voltar aqui no PE01 e no LSR1 para dar umas analisadas de como que esse pacote vai sair aqui do nosso cliente, entrar aqui no nosso roteador, qual que é o processo de decisão aqui que o PE01 vai fazer para poder então direcionar isso lá para o PE2 e sair da forma mais perfeita possível. Estamos com o nosso PE1 aberto aqui e vamos dar uma analisada em como que vai comportar o protocolo MPLS durante essa comunicação entre a localidade A e a localidade B. Então eu vou tirar um novo print aqui para a gente dar uma analisada um pouco melhor. E a gente vai ver aqui começando a comunicação no CE01. O CE01, do ponto de vista dele, ele nem sabe o que é o MPLS, ele nem sabe logicamente para ele que todo esse circuito passa por essa quantidade de equipamentos. Ele simplesmente envia o tráfego por aqui. Então esse pacote ele sai aqui do CE01 com destino ao CE02 sem label, sem etiqueta nenhuma. Ele simplesmente sai com um pacote de IP puro. Então ele chega no switch, o switch redireciona o frame lá para o nosso roteador e esse pacote chega aqui no roteador, naquela subinterface, apenas com os endereços IP origem e destino. O nosso roteador aqui, o nosso PE ele é um LSR também, só que ele é um LSR de ingress. Ele é responsável por pegar um pacote sem label, sem etiqueta nenhuma, e fazer uma action, uma ação que a gente chama de push, que é fazer justamente adicionar uma label ou uma etiqueta a esse pacote. Então ele pegou esse pacote de IP puro, viu para onde é, adicionou a label e vai fazer o encaminhamento MPLS, seja para o LSR1, seja para o LSR2. Como a gente forçou lá no início do nosso vídeo as configurações de OSPF de custo, ele vai ter que jogar esse pacote lá para o nosso LSR1. Como que ele vai receber a label para esse destino 10.25504 e qual também é a label que ele vai ter que encaminhar para o nosso PE2? Então a gente vai ter que olhar aqui no PE1 o que a gente chama de Forward Information Base, que é a tabela de encaminhamento do MPLS, vamos chamar assim. E como que a gente vê essa Forward Information Base? A gente vê através do comando display MPLS route state. Se a gente colocar o route state padrão, ele não vai trazer tanta informação relevante a primeiro momento para a gente. Mas se a gente colocar um verbose, a gente vai conseguir ver de forma melhor. Então eu vou explicar primeiro o verbose e depois a gente vai para as partes mais simples. E aqui o output desse comando a gente tem que interpretar da seguinte forma. Bom, vamos voltar lá no início da comunicação. O nosso PE01 recebeu aqui um pacote pela giga 004.10 e como a gente configurou lá no circuito virtual, ele faz um VPWS lá com o PE002. Então, a partir desse momento que ele recebeu esse pacote, ele colocou uma label, ele vai simplesmente jogar dentro da rede MPLS
E dentro da rede MPLS eles nem sabem o que é endereço IP. Eles simplesmente vão trabalhar com label. Tá, Matheus, mas como que o PE1 sabe que é para jogar para o PE2? Ora, pela nossa configuração, a gente definiu lá o L2VC, a gente apontou para o PE02. E como que a gente chega então no PE02 pelo MPLS? A gente vê justamente aqui na nossa Forward Information Base. A gente vê que para chegar em 10.255.04, o nosso roteador PE01 vai mandar esse pacote pela giga 00 dele, ou seja, por aqui, com destino ao LSR1. E por qual label que ele vai jogar esse pacote? Ele vai jogar esse pacote com a label de 10.127. Então o roteador PE1 recebeu o pacote sem label, então ele encapsulou esse pacote dentro de um pacote MPLS e acrescentou essa label 127 e simplesmente encaminhou esse pacote MPLS com essa label lá para o LSR1. E como que o LSR1 sabe que ele tem que enviar essa label lá para o PE02? Vamos dar uma olhadinha na Forward Information Base do LSR1. Dentro do LSR1, se a gente dá um display MPLS Route State Verbose novamente, olha só o que traz para a gente. Para chegar em 10.255.04, eu tenho que encaminhar para esse Out Label 3, mas isso a gente vai falar já já. Olha o que mais interessa aqui, ó, In Label 10.27. Então o que isso significa? Isso significa que se eu receber uma label de entrada com um valor de 10.127, o que eu tenho que fazer? Jogar esse pacote pela giga 001. Então assim o LSR1 sabe que quando ele receber essa label de entrada 10.27, ele joga esse pacote lá para o nosso PE2 através da giga 001. Note que os roteadores eles não vão ver mais endereços IPs. A gente que cria essas informações aqui para justamente associar essas coisas, mas todo direcionamento ou roteamento dos pacotes é feito com base nos labels que a gente vê. Então, por LSR1, se eu receber com 10.127, encaminhe pela giga 001 com esse Out Label de 3. E vocês podem estar reparando que esse valor de 3, às vezes, eles pode parecer um pouquinho esquisito. Mas esse valor de Out Label 3, o 3 ele pertence a uma classe reservada de labels do MPLS. Se eu não estou enganado, dos valores de 0 a 15 eles são reservados. Mas especificamente o label de número 3 ele indica um Implicit Null. O que significa esse Implicit Null? Implicit Null indica que o nosso LSR1 para jogar para o P002 ele vai ser o PHP. A gente já falou de PHP nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Então, ou seja, como o nosso PE02 ele é o último roteador da nossa rede MPLS, o nosso LSR01, ao invés de encaminhar o pacote para ele com uma outra label, para então o PE02 ler essa label, saber que é para tal porta, tirar a label, fazer a análise da tabela de roteamento, o próprio MPLS, para aumentar a performance aí da nossa rede, ele remove essa label do pacote. Então aqui a gente recebe sem label, o PE01 adiciona a label 10.27. Quando a gente recebeu essa label de 10.27, o LSR1 sabe que é o label Out 3, ou seja, Implicit Null, ele tem que remover essa label para chegar lá para o PE02. A gente pode confirmar isso simplesmente fazendo uma captura de pacote aqui na giga 001 do nosso LSR1. Então bora lá fazer isso. Eu estou aqui com o meu Wireshark aberto, eu vou jogar ele aqui para o canto para a gente. Vou fazer um filtro pelo protocolo ICMP. Vou voltar aqui no meu PE1 e vou fazer basicamente um ping entre a origem aqui loopback do meu PE1, ou seja, 10.255.01,
com a loopback destino do nosso PE2, ou seja, 10.255.02. Então, ping -A 10.255.01 com destino a 10.255.02, não, me desculpa, 10.255.04. Então, vou fazer um ping lá no 4, vou deixar pingando aqui e vocês veem que a gente já encontra a resposta de CNP no nosso pacote passando. Vou parar nossa captura de pacote no iShark e vamos fazer a análise. A gente fez a captura de pacote aqui na Giga 001 do LSR1. Então aqui o pacote saiu do nosso PE1, foi lá para o LSR1 e o LSR1 fez o que com o pacote? Se a gente voltar no LSR1, vamos dar uma olhada na forwarding table dele. A forwarding table aqui do nosso LSR1 fala que para chegar lá no 10.255.04 tem que receber esse frame aqui na 10.27 e encaminhar pela label 3, ou seja, sem tag. Então o pacote que a gente veria aqui com a origem 10.255.01 com destino a 10.255.04 seria IP puro, porque o LSR é o nosso PHP, então penultimate hope pop, ou seja, ele vai remover a label porque ele é o penúltimo salto. E é o que a gente vê aqui, ó, a gente vê o pacote IP puro aqui, a gente não vê nenhuma informação de MPLS. Entretanto, esse pacote ele vai ter que voltar, porque ele vai chegar lá na loopback do PE2 e o PE2 vai ter que retornar esse pacote aqui pelo LSR1 para depois fazer o roteamento para aqui para o PE. Então, se a gente olhar o pacote de resposta, ou seja, source 10.255.04 com destino 10.255.01, a gente vê que ó, esse pacote ele vai entrar aqui na interface Giga 01 do LSR1 com a label 10.25. E o que significa isso? O nosso LSR1 vai analisar a forwarding table dele novamente e olha que interessante, 10.255.01 in label 10.25. Então, ou seja, ele recebe na 10.25 aqui e joga na Giga 00 sem label nenhum. Se a gente capturar a Giga 00, a gente vai ver o mesmo processo, só que inverso. A gente vê a origem entrando com label e o destino aqui saindo sem label, confirmando o que a gente tem visto até o momento. Outro ponto de análise bastante interessante também é a gente fazer uma captura de pacotes aqui do ponto de vista do CE01. A gente vai fazer uma captura aqui do CE01 porque existe muita confusão em muitos profissionais que acham que uma rede MPLS ela deveria criptografar os seus dados. Ora, embora o pacote com IP puro chegue aqui e o MPLS faça o encapsulamento do pacote IP dentro dele e jogue na rede MPLS, a gente não vai ver nenhuma informação de IP aqui no momento desse encaminhamento sendo feito. Entretanto, se a gente fazer qualquer captura de pacotes aqui embaixo no switch ou nesse meio físico aqui, a gente vai capturar as suas informações perfeitamente. Então, se você quiser criptografar os seus dados, ou seja, você não quer que ninguém veja as informações que você está passando, é sempre recomendável você mesmo criptografá-los. Então, embora a gente aqui no Backbone MPLS a gente não veja essas informações, porque o pacote IP está encapsulado, se a gente fizer uma captura de pacotes aqui fora da rede MPLS, seus dados vão estar em clear teste, assim como qualquer rede. Vamos então fazer uma captura de pacotes aqui na Giga 001 novamente e vamos fazer um ping entre o CE01 e o CE02 e ver o que a gente captura aqui no MPLS. Então eu vou fechar aqui a nossa captura anterior e vou abrir uma nova. Com a captura aqui de MPLS aberta num canto, como vocês podem ver, eu vou acessar lá o nosso CE01 e vou fazer um ping no CE02. Então, show IP interface brief, vou pingar lá em 100.6402, vou dar uma repetição de 10 aqui. Eu fiz o ping, vocês podem ver que já passou aqui o fluxo MPLS, ó, isso aqui tudo é fluxo MPLS, ó. Se vocês repararem aqui, ó, a gente está passando fluxo de label 1029, etc, etc, etc. Se você quiser conferir na sua forwarding table, você vai entender o que são esses labels aqui.
Mas em resumo, ó, todo o fluxo que a gente fez aqui da origem do CE01 para o CE02, ó, a gente não vê nenhuma informação de endereço IP. Até porque essa informação está encapsulada do MPLS. Entretanto, como a gente mencionou, se a gente fizer uma captura, por exemplo, aqui no switch, na giga 13 dele, vamos ver o que acontece. Ó. Se a gente capturar lá no switch, eu vou botar aqui ó, ICMP, vou lá no CE1 e vou fazer um ping. Ó. Vou fazer um ping, puf, fiz o ping. Olha só o que eu pego aqui. Eu pego todas as informações em clear teste, de informação de IP, MAC, etc. Então assim, embora dentro do nosso backbone MPLS a gente não veja essas informações, até porque elas passam dentro do VPWS e encapsuladas dentro do pacote MPLS, se a gente fizer qualquer captura antes, a gente vai pegar essas informações. Então, sempre que possível, é recomendável você criptografar esses dados. Por exemplo, se você tiver um firewall aqui na ponta e um firewall na outra, crie uma VPN PSEC aí entre os dois, criptografe isso da forma direita, que seria o melhor cenário para você fazer no seu caso. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente passou aqui no vídeo de hoje, já deixa aquela moralzinha pra gente aí, se inscrevendo, deixando seu like, comentando aqui embaixo sobre o que você achou. Comenta também se você ficou com alguma dúvida ou se você já conhecia as configurações que a gente já fez hoje. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!